Vocês sabem qual é o símbolo da cidade de Zurique, na Suíça? Eu sou o Gleison Melo e hoje eu vou revelar a vocês o símbolo da cidade de Zurique. Um dos pontos turísticos que você tem que conhecer quando vier visitar esta cidade belíssima, rica em história e conhecida também pela sua arquitetura fantástica. O símbolo de Zurique é a igreja Grosse Münster. Exatamente essa igreja que está aqui atrás, com as duas torres na beira do lago de Zurique. Diz a lenda que a igreja fica no antigo cemitério de Félix e Régula, que são os santos da cidade. A igreja tem mais de 950 anos. Olha que coisa bela. 3 pontos importantes. Primeiro, a Torre de Carlos, que os visitantes podem subir e apreciar essa vista belíssima da cidade de Zurique. O vitral de Sigmund Polke. A janela do coro de Augusto Giacometti. Sem falar da arquitetura belíssima que é dentro da igreja. Segundo a lenda, Carlos Magno descobriu os túmulos dos santos da cidade, Félix e Régula, no local atual da igreja Grosse Münster, e mandou construir a primeira igreja como monastério canônico. Na primeira metade do século XVI, Grosse Münster tornou-se o ponto de partida da reforma germano-suíça. A escola teológica, então afiliada ao mosteiro, tornou-se o núcleo da Universidade de Zurique. Os vitrais de Sigmund Polke, a cripta românica, as janelas do coro de Augusto Giacometti, as portas de bronze de Otto Munch e o Museu da Reforma no Calustro são apenas alguns dos destaques que podem ser admirados na igreja Grosse Münster. Olha só, a igreja belíssima no centro da cidade de Zurique. A taxa de entrada para visitar a torre da igreja, que é essa primeira torre aqui, adultos pagam somente 5 francos, crianças de 6 a 16 anos pagam 2 francos e o horário de funcionamento é de segunda a sexta ou de segunda a sábado, das 10 às 17 horas e nos domingos das 12h30 às 17 horas. O endereço, ela fica no centro de Zurique, na Grosse Münsterplatz, 8001 Zurique. E agora eu vou deixar vocês com as imagens dessa beleza histórica, que por sinal está muito bem conservada. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho e comente Zurique, que só assim o YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância e assim vocês receberão os próximos vídeos. E aqui, gente, é uma réplica da igreja. Ela é toda feita em bronze. Se vocês verem lá na frente, a igreja é exatamente da forma que fizeram a réplica em bronze. Essa parte é ao redor da igreja. A igreja ela é toda construída com pedra branca originária do local, do país. E aqui é a porta de bronze que eu falei no começo. Essa porta ela é toda trabalhada no bronze. Se você, cada quadradinho desse tem uma história. A história do que aconteceu na época, a história de tudo que aconteceu durante esses 900 anos. E aqui fica a parte do altar. Olha ao redor dessa igreja. Que magnífico. Gente, sensacional. As vidraças, o órgão que tem lá em cima, fantástico. Sem falar que nós estamos falando de uma igreja de 950 anos. Olha só a decoração, olha o estilo. Gente, estamos falando de Suíça. A Suíça, tudo tem que estar perfeitinho e bonitinho. Olha essas estátuas de tamanho real. Aqui são todos os folders de acontecimentos que passam na igreja
E aqui é a recepção para você comprar o seu ticket. Aqui tem mais folders, mais informações para todos os turistas que querem saber mais um pouco da história. Aqui é a porta da entrada para ir para a torre. Sim, a Torre de Caron. Olha só a pedraria. Olha só o estilo que foi feito. Estamos falando de 950 anos, hein, gente? Esse corrimão é o mesmo corrimão que eles utilizaram naquela época. É uma escada muito estreita no começo. Deu uma dificuldadezinha para ir, mas deu certo. Só ir devagarzinho, relaxando, pensando na história, pensando no local que você está, que tudo vai dando certo. Olha só, aqui eu cheguei no primeiro andar da igreja. Sim, essa parte aqui é aonde estão os primeiros livros que foram escritos na Suíça. As primeiras Bíblias, as escrituras, né, do país, dos acontecimentos daquela época. Olha, 1563, este livro, esta Bíblia. Mais 2 livros super antigos da mesma época foram as primeiras escrituras, né? E aqui a estátua de Félix. Olha só o jogo de luz que fizeram no teto da igreja. É uma mistura de antigo com moderno, gente. É excelente. Você se deslumbra com tudo que você vê. Esse foi a primeira Bíblia escrita na Suíça, escrita em Zurique. Sem falar que é a língua alemã, né, gente? Está tudo escrito no alemão. Essa língua aqui já são da época dos romanos, né? Aqui é o livro do Teufel. Eu não gosto de falar o nome, mas é o livro do coisinha que não é boa. Eles têm também, que foi o primeiro livro, um dos primeiros livros que foram escritos. Aqui mais uma réplica da igreja de como era antes, né? Antes de estar aquelas 2 torres, elas eram assim. Primeiro elas eram as torres bem arqueadas, depois vieram para esses 2 estilos e agora está naquele estilo mais alto, as 2 torres juntas, belíssimas. Aqui são os assentos desde quando começou a igreja, então eles restauram todos, eles têm um maior cuidado para não se acabar. Olha só que igreja bela. Olha a qualidade, olha o tom da madeira, do piso, das paredes, tudo combina. Sem falar desse órgão belíssimo. Se você mais na frente, o vídeo que você vai ver que as cores são as cores da cidade de Zurique, que é o verde, que é o órgão, o marrom, que são lá as cadeiras, o branco, que são as pedras, que as construções daquela época eram construídas com essas pedras. E mais lá na frente vocês vão ver. Guarda esse detalhezinho aí, presta atenção. Agora aqui, olha, do primeiro andar eu tô dando aqui um giro de 160 graus para vocês entenderem a magnitude, a beleza dessa igreja. Aqui são as Bíblias, as escrituras daquela época. Então, olha a grossura, olha a capa desses livros. Impressionante. A minha primeira vez que eu entrei nessa igreja, apesar de eu estar morando aqui há 7 anos, mas fantástico, fantástico. Esse é um dos locais que todo turista que vem para Zurique tem que visitar. É a história do país, tudo começou aí. O Félix, ele foi decapitado, ele, a mulher dele e mais um que eu não lembro o nome. Gente, me desculpe a minha ignorância, mas eu já tô mostrando alguns vídeos legais. Olha só, aí já foi um artista, isso aí não é pichação, hein? Foi um artista que fez isso. Mais escadas de madeiras, estamos aí no meio, já saímos do primeiro andar e estamos indo pro topo da torre. Tudo na madeira antiga,
Se vocês verem, tem as madeiras que ainda são antigas, mas já estão... Tem madeiras que já foram renovadas. E as janelas é assim, gente, para onde você olha, você fica impressionado. Eu que gosto muito de arquitetura, apesar de não ser arquiteto e de não estudar arquitetura, mas eu fico deslumbrado quando eu chego no país, que a arquitetura do país é uma arquitetura antiga, arcaica, mas moderna. Olha que lindo! Aí são as madeiras, né? Madeiras são madeiras. Vocês vão ficar surpresos agora. Olha esse quartinho, todo de madeira antiga. Tá vendo as janelinhas ali? Eu peguei o telefone e simplesmente fui mostrar a vista que está ali. E olha que eu ainda nem estou no topo. Olha só essa vista. Que maravilha. Isso é um quadro pintado por Deus. Lembra do que eu falei para vocês a respeito das cores? De dentro da igreja, a pedra branca que foi construído, os bancos marrons, que se você ver em cima das casas são todos marrons, e o verde do órgão, que se você ver nas torres maiores que são mais antigas, elas são verdes na cúpula. Dá uma olhadinha. Lá atrás, olha o Lago de Zurique e aqui o Limate já entrando. Olha só o verdinho ali. Olha o verdinho ali na torre. Tá vendo? Marrom, branco e verde. E tem uns vermelhozinhos também para combinar. Mas as cores são essas. Para vocês entenderem, o país ele tem uma paleta de cores que não pode ser mudada, hein? Isso é Suíça. Olha, e a segunda torre da igreja. Essa torre é onde a biblioteca dos livros mais antigos, ninguém pode entrar. Só estudiosos, teólogos e as pessoas que possam ter acesso. Nós que somos turistas, pobres mortais, que não estudamos, a parte da teologia e escrituras não podemos entrar. Mas olha essa vista, gente. Se você prestar atenção, a Suíça tem uma vegetação muito linda. Para onde você olha, mesmo você estando no meio da cidade de Zurique, que é a cidade maior da Suíça, tem árvores, tem o verde, tem umas plantinhas ali, tem umas rosas ali. No meio da estrada também tem as florzinhas. Olha só, isso é um quadro divino. Estamos falando de prédios de mais de 1000 anos, gente. A Suíça ela não sofreu nenhuma guerra, para você ter uma ideia, ela não foi bombardeada. Então, olha só, essa é a ponte que cruza o Lago Limmat, na parte de trás é o Lago de Zurique e descendo o Lago Limmat, né, que é a corredeira do Lago de Zurique que corta toda a cidade de Zurique. Olha esses prédios ali, a prefeitura, aí tem os outros órgãos também competentes da cidade, estão todos nesses prédios aí. Olha que belíssimo, o marrom com o branco, o amarelo, o vermelho, faz assim todo o sentido na natureza dessa, né? Olha só o Lago de Zurique, aquelas casinhas branquinhas ali atrás, esses pontinhos branquinhos, todas são casas, hein? Tudo são casas e todas são casas boas. Estamos falando de um país de primeiro mundo, gente. Olha só que magnífico. Os passarinhos voando, o tempo super nublado, porque se estivesse fazendo sol não conseguiria ter feito esse vídeo maravilhoso. Dá pra gente ver até na montanha, ali é a montanha de Zurique, ao redor. Eu não estou falando dos Alpes, hein? Os Alpes ainda não dá pra ver. Se estivesse fazendo sol, não conseguiria fazer esse vídeo tão longe, porque o sol iria dar uma interferência, né? E aqui é a cripta. A cripta, onde os estudiosos que vão estudar a Bíblia, estudar a teologia, fazer uma reunião lá dos padres, sacerdotes, eles se sentam todos ali na cripta. A cripta ela fica na parte de baixo da igreja. Olha só como está conservado. Isso tudo é feito de pedra das montanhas suíças. Que lindo! Conservado, limpo.
Olha só. E agora esse é o senhor Félix, quer dizer, o Santo Félix, que é o santo de Zurique. É o santo que eu acabei de falar, que Esse foi aqui é o decapitado. Félix. É esse aí mesmo. Foi decapitado. Olha só que lindo, a estátua Ele, a mulher gigante dele. com a espada enorme que eles fizeram já para retratar e fazer aquela homenagem. Ele foi decapitado, Olha a essa mulher dele espada. foi decapitado e o não me lembro do nome do outro que foi decapitado, desculpa a ignorância, mas essa é a história. Obrigado por ter escutado.